Olá, sou Jefferson da Silva Boeira, tenho 40 anos, nasci no Rio de Janeiro, mas sou gaúcho de coração, já moro aqui há 21 anos. Meu pai é Zelindo Moreira Boeira e minha mãe é Dirce Maria da Silva Boeira. Meu pai é gaúcho, né? A trabalho ele foi para o Rio de Janeiro, conheceu minha mãe lá, minha mãe é carioca. Aí eu nasci lá e depois, por causa do trabalho do meu pai, ele trabalhava em empreiteiras, acabamos se mudando, fomos morar em Minas Gerais, moramos em Santos, em São Paulo também. Morei também no Mato Grosso do Sul. Aí depois também, por questões de trabalho, meu pai veio para o Rio Grande do Sul. Daí eu estou aqui desde 2000. Eu me formei em Direito primeiro, me formei em Direito na PUC. Aí depois eu fiz pós-graduação em Direito, na PUC aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Trabalhei como advogado, depois que eu fiz Medicina. Daí eu me formei em Medicina na UBRA em 2014. E hoje eu trabalho como médico de emergência, emergencista. Sonho, e eu acho que a gratificação que eu via que a medicina me traria mais, né? Eu sinto mais felicidade e eu vejo que eu consigo impactar mais as pessoas de uma forma positiva, sendo médico. Eu vejo brilhar nos olhos da pessoa o meu atendimento, eu consigo atender melhor. Eu vejo que eu tenho uma certa relevância e isso me traz uma satisfação pessoal muito grande. E eu vi uma certa dificuldade nisso na área do direito, a burocracia é muito grande. O médico ele consegue fazer a diferença sozinho, com uma caneta, um estetoscópio, ou até mesmo na palavra, numa simples consulta, em que ele até não medica, mas ele consegue fazer diferença na vida de muitas pessoas. O advogado é um pouco diferente. Foi de bastante trabalho, bastante intenso, e a medicina de emergência, ela veio para mim como justamente isso. Eu via a diferença em loco, né, naquele momento, na vida da pessoa, na vida de quem mais precisa. E um professor um dia falou para mim, seja o melhor que tu pode ser na vida daquela pessoa, porque tu vai estar na frente dela no pior dia da vida dela, normalmente. E isso para mim fez muita diferença quando eu via que a gente passa em diversas áreas durante o curso de medicina, em todas as áreas, na verdade, e a gente via algumas áreas que tu não consegue dar seguimento, não conseguia ver o impacto, né? Internações que a pessoa recebia alta, pronto, depois eu não via mais o que ficava, o que acontecia. E eu achava muito bacana tu conseguir resolver algumas coisas imediatamente, né? O efeito das medicações imediatamente, o efeito das minhas condutas imediatamente. Por isso que eu quis me especializar na área de medicina de emergência. Eu acho que eu consigo ter esse impacto, é o que eu buscava, né? Visual, rápido, naquele momento. Na verdade, foi curso, né? Então, assim, os hospitais que eu trabalhei foram no HPS de Canoas, aqui em Porto Alegre, o Hospital Parque Belém, isso foi em 2015, daí foi um dos últimos momentos em que ele ainda funcionava, aberto ao público, né? Depois é só internações. E na região metropolitana, me mudei depois para Camaquã, fiquei 2 anos e meio lá, e voltei a Porto Alegre e continuei no Hospital de Alvorada, na região metropolitana, aqui, nesses hospitais. Como eu já tinha uma outra formação, então eu tentei realmente participar muito ativamente do que precisava nas aulas, né? A gente via a diferença de idade, então quando tu é a primeira formação, tu fica mais na festa, na alegria ali, de estar num curso, de estar naquele grupo. Então eu estava mais envolvido realmente com a formação, com os estudos, com o trabalho. Quando começou a parte clínica, eu acho que foi diferencial, né? Porque eu costumo dizer a medicina, os 6 anos integral, ela é dividida em 3 módulos, que são os 2 anos teóricos, os 2 anos do meio teórico-prático e os últimos 2 anos eminentemente prático. Então, quando tu começa a ir para a parte clínica, que é teórico-prático, tu começa a ter contato com o paciente, começa a examinar, conversar, anamnese, começa a entender realmente o raciocínio clínico. Ali, para mim, foi um desabrochar, foi uma visão totalmente do que eu realmente queria, do que eu gostava, e é tão importante, tão bom ver a conexão que se tem, quando se tem tempo, com o paciente, a importância que tu tem naquela vida, naquele momento, e a tua fala, as tuas orientações
elas são tão fundamentais e nos trazem tanta responsabilidade. Eu acho que absorver isso para mim foi muito importante. Eu me lembro disso todo dia, quando eu começo a trabalhar, quando eu vou para um plantão, quando eu vou para um hospital. Eu lembro desses momentos. Por isso que eu costumo dizer, eu acho que o fato de eu ter feito primeiro direito e ter trabalhado, fiz uma pós também, então isso já me deixou mais calejado, já me deixou mais sério, digamos assim, de entender realmente que aquilo que estava sendo pedido era importante, não era para fazer em cima da hora. E todos os estágios eu acho que eu aproveitei de uma forma bem diferente por isso, entende? A essência da medicina, para mim, ela está no olho, no contato. Porque o que eu sinto e o que eu vi, e até porque eu era médico, eu era advogado de audiências, então eu trabalhava muito com audiência trabalhista. E eu via que muitas vezes o que a pessoa precisava era ser escutada, ser entendida, e as explicações ao redor daquilo não eram tão grandes, tão mirabolantes. Mas o mais importante era tu escutar o que a pessoa... Porque de vez em quando, tu escutando a pessoa, o que ela estava falando já era a própria resposta. Tu só fazia o inverso. Só devolvia para ela, olha, tá vendo o que tu está falando? Tu mesmo já está respondendo a tua pergunta. Ou seja, era só conduzir de uma forma amorosa, digamos assim. E na medicina é mais do que isso. A escuta atenta, o olhar... é fundamental, é o começo de tudo. É ali que começa a relação médico-paciente, é ali que começa a empatia, é ali que começa o vínculo. E se tu não tem isso, não interessa se tu tem 10 diplomas, não interessa se tu tem 10 especialidades, tu não é nada. Nenhum paciente vai querer estar contigo amanhã se tu não fizer o básico, que é escutá-lo, entendê-lo, né, olhá-lo. O que importa as especialidades, o que importa a faculdade que tu te formou. O CRM de quem se formou no exterior e de quem se formou aqui, quando faz o revalida, é o mesmo. Então, ninguém me pergunta qual é a minha faculdade, qual é a minha especialidade. Importa que eu trato bem, importa que eu faça a diferença na vida das pessoas. E quando eu me propus a sair de uma carreira que eu já era bem sucedido de certa forma, e começar do zero, foi para fazer a diferença na vida das pessoas. Não é para fazer a diferença só na minha vida, para ter só um currículo. Eu quero fazer a diferença na vida das pessoas de modo geral. Não quero fazer a diferença só na minha vida. Eu acho que é isso que é. Eu trabalho eminentemente para o SUS. Na verdade, do hospital privado que eu trabalho é a Santa Casa. Trabalho no Hospital Dom João Becker, também pertence à Santa Casa. São hospitais, digamos, privados, mas que fazem eminentemente SUS, por exemplo. Eu estava de plantão ontem, inclusive, Fiquei 24 horas dentro de uma UTI que tinham tem 16 leitos, e dos 16 leitos, acho que 3, se não me engano, 3 ou 4 eram convênios. Mas o resto era todos pacientes SUS. Toda a minha formação a gente atende pacientes SUS, e depois que eu me formei eu fui para trabalhar em hospitais, basicamente SUS, mesmo sendo privados, a linha de frente ali, a emergência, pronto atendimento, era SUS. Trabalhei também durante um ano em UBS, atendimento SUS. Fiquei 2 anos também numa unidade básica de saúde que também fazia pronto atendimento, numa cidade chamada Chuvisca, no interior daqui não sei se conhece, no interior do Rio Grande do Sul, fica uns 120 quilômetros, pertinho de Camaquã. Ali eu também trabalhei 2 anos, SUS, e eu gosto bastante, eu vejo que realmente se faz a diferença. Aquela região ali de Camaquã, morei em Camaquã, então trabalhei em Camaquã, Arambaré, Cristal, São Lourenço do Sul, fui até Canguçu, Dom Feliciano, Amaral Ferrador, Sentinela do Sul, TAPS, tudo eu fiz 1 ou 2 plantões, 3 plantões, trabalhava bastante naquela região. Sentinela do Sul fiquei 1 ano e meio, inclusive quando eu voltei para Porto Alegre, eu fiquei ainda mais uns 4 meses indo lá em Sentinela e voltando, TAPS também, Rio Grande do Sul, Mariana Pimentel, todas essas cidades eu transitei ali. Essa é a diferença também de quem se propõe a fazer a diferença, de quem quer conhecer, Porque eu sempre costumo dizer, uma coisa é ser formado em medicina, outra coisa é realmente ser médico e trabalhar com a medicina e viver a medicina, é totalmente diferente. Eu tenho condições de falar dos lugares que eu vi, das situações que eu passei. Quando eu falo em Dom Feliciano, eu não falo só da cidade do Hospital São José.
Eu falo da UBS Fátima, que fica uns 30 quilômetros, não tanto, uns 15 quilômetros para dentro, em estrada de chão que tem que ir, entende? Quando eu falo em Chuvisca, quem conhece, né, Amaral Ferrador também que tem que chegar, então, assim, interior do interior do interior. E muitas vezes passei por situações em que tinha muita boa vontade de gestores, e eu via boa vontade, e eu via muitas vezes que faltava planejamento, né? Então, assim, por isso que eu costumo dizer que falta muito gestão, né, na área do SUS. Fala-se em dinheiro, fala-se em financiamento, claro, isso é uma conversa muito longa, mas o que mais falta antes de pensar em financiamento é gestão, organização do que já tem, né? Talvez não precise tanto de entrar mais, talvez só organizando o que já tem, tudo se fluiria melhor. Nesse momento, quando chegou a pandemia, né, fevereiro, março, na verdade, de 2020, eu estava morando em Lajeado nessa época já, e trabalhava em Cruzeiro do Sul, Lajeado, na Arroio do Meio, Encantado. E naquela região ali é uma região muito próspera, então os atendimentos eram em pronto atendimento, porta de entrada de hospital, eram atendimentos acidentados, emergências e urgências realmente clínicas e traumatológicas. Mudou muito toda a estrutura, né, hospitalar, assim, de unidades, e tudo ficou mais concentrado, mudou, portas de entradas eram diferentes, isso acabou nos assustando, a gente ficava cansado de trabalhar pela quantidade de EPIs que a gente tinha que usar. Isso era cansativo, porque tu imagina um plantão de 12 horas. Quando fala em 12 horas, entrar às 7 da manhã e sair às 7 da noite, ou até mesmo 24 horas, usando máscara, o teu rosto fica marcado, tu fica sufocado, tu cansa mais, ou fica mais ofegante, porque uma coisa é tu usar 1 hora, 2 horas, 3 horas, outra coisa é tu ficar com aquele equipamento, e de vez em quando tem que trocar, e é uma estafa mental, porque tu fica sempre apreensivo com aquilo, né? E como ainda, depois de 1 ano e meio, ainda se debate o tratamento e fala-se em como fazer e há uma discussão e daí todo mundo entende um pouco e a gente que está ali realmente é o teu nome, é a tua decisão que vai ter que ser dada, tu se sente também um pouco constrangido como melhor fazer, né? Porque todos os olhos estão na gente agora, né, da área da saúde. E então tudo mudou o relacionamento em casa. Então eu chegava, não posso cumprimentar mais a minha esposa, tenho que ir primeiro para o banho, as roupas começaram a ser lavadas diferentes. Separado, né? Em determinado momento, alguns hospitais, principalmente do interior, tu trabalhava com a tua própria roupa, né? Então tu tinha uma roupa assim, eu vou com essa roupa, tu botava um jaleco por cima. Hoje em dia não vem mais médico de jaleco quase, porque tudo tem que ter uma roupa específica para aquele ambiente. Então, até isso também mudou. Daí tu sai do hospital, tomava banho no hospital, ou de vez em quando não dava, tinha que chegar em casa e tomar um banho antes. Depois de um tempo, assim, tu fica meio assim, se sentindo excluído, se sentindo meio desconfortável com aquela situação. Parece que o ser humano nasce para viver assim, né? Alheio, à margem da sociedade. Em alguns momentos, assim, eu me senti assim, alguns colegas também se sentiram assim, como se a gente fosse importante por um lado, por estar tratando, por estar ali trabalhando na linha de frente, como todo mundo fala, mas ao mesmo tempo a gente é excluído, né? A gente não consegue fazer as coisas mais corriqueiras do dia a dia, assim, sabe? Eu sempre tive uma vida social bem intensa, assim, eu gosto de amigos, eu gosto de conversar, eu gosto de me relacionar, eu acho que não teve nenhum final de semana que eu não fiz um churrasquinho, que eu não saí para um parque, e agora a gente já está fazendo, mas naquele começo da pandemia, isso não podia fazer, todo mundo ficava em casa, eu acho que ir para um barzinho, conversar, reunir as pessoas, isso é fundamental, isso é vida, sabe? E eu sempre gostei muito de viajar também. As viagens todas foram bloqueadas, até porque quando tu olha e fala, tanta função de viagem, tanto transtorno que até deixa de viajar. Meus pais são vivos, eles estão casados, moram em Araranguá, né, pertinho aqui em Santa Catarina. Deixei de visitá-los, né? Meu pai tem 72, vai fazer 73 anos, minha mãe tem 63, 64 vai fazer.
Então eu deixei de visitá-los nesse período, até isso, esse afastamento, a gente só falava por videochamada e tal. Os pais meus sogros, no caso, os pais da minha esposa também moram em Planalto, perto de Frederico Westphalen, ali. Também a gente deixou de visitá-los nesse primeiro momento. E tudo isso aconteceu e minha esposa estava grávida, né? Então nasceu a Isabela, né? A minha terceira filha, nasceu em maio, no meio da pandemia. Então, nasceu nessa situação. Então, até isso, a gente tinha um certo... Será que eu vou poder participar? Como é que vai ser? Mesmo sendo médico, né? Mas aquela situação ali, será que vão deixar... Porque era restrito, tudo é restrito, né? Mas eu quero estar junto ali. Mas, no fim das contas, eu consegui participar. Era tudo novo. E essas mudanças todas causaram preocupação, principalmente para ela, que era gestante, né? Se nasceu em maio, então, quando chegou a pandemia, ela estava no final da gestação. E agora ela está grávida de novo, né? A gente queria gêmeos, não deu, mas daí agora vai nascer esse mês, vai nascer a Isadora, outra menininha, quarta, só filha, só tem meninas. Agora parei, né, porque eu queria a Lohane, a Helena, a Isabela e agora a Isadora. A Lohane tem 20 anos, foi bem quando eu cheguei aqui, né, ela nasceu, eu tinha 19 anos. Quando ela nasceu, eu fiz 20, ela nasceu em fevereiro, eu fiz 20 em abril. E ela mora comigo, né? Ela terminou o ensino médio, né? A mãe dela, com o padrasto, mora em Caxias, e ela mora comigo, ela está terminando o curso técnico em enfermagem. Ela quer fazer medicina, está estudando para isso, mas enquanto... até o curso técnico em enfermagem parou um pouco, né? Porque era mais aulas práticas. Então, botar toda essa galera dentro do hospital, eles tiveram receio. Então, foi no Moinhos, eles trancaram meio ano. Isso atrasou. Mas agora ela se forma em agosto. Ela termina. Teve aulas online, os que foram possíveis. Eu vi que ela participava. Só que a área da saúde, a aula online é meio complicado, né? Porque, como eu falei, a maioria dos cursos, não só da medicina, mais da metade do curso é prático. Tu tem que ver, tu tem que tocar, tu tem que sentir o cheiro das coisas. Isso faz toda a diferença. E a outra pequenininha tem 5 aninhos, mora com a mãe, é médica também, mora com a mãe em Canoas. Então ela estava na escolinha, começando, teve atividades online, mas não é a mesma coisa. Acho que houve um prejuízo muito grande que a gente ainda não está conseguindo dimensionar o impacto na vida dessas crianças. Minha esposa eu conheci, ela é assistente social. Ela era concursada da Prefeitura de Frederico Westphalen, né? Ela era secretária de assistente social da cidade de Planalto, daí ela terminou a gestão, ela saiu e foi para o concurso que ela estava. Eu conheci ela no Peru, né, uma viagem que eu fui para Machu Picchu. E aí a gente se conheceu lá, num grupo totalmente aleatório. Ela estava num grupo, eu estava no outro, e a gente acabou se conhecendo aqui, lá em Machu Picchu. E... começou o envolvimento ali e tal. Quando ela voltou, eu esperei ela no aeroporto e ali começou o nosso relacionamento. E em seguida já houve a gravidez, assim. E daí eu falei, a gente tem que ficar junto, né? E eu não vou para Frederico. Daí ela saiu do concurso e ela já estava empreendendo. Ela já tem uma empresa, uma marca que ela está criando de aromas de ambiente, aromatizante de ambiente, associada à meditação. E ela está desenvolvendo também alguns cursos nesse sentido. Então, para ela ficar em casa e trabalhar essa marca para desenvolver isso, é mais tranquilo. Aí ela veio para cá, né? A gente se casou e ela está gostando desse novo empreendimento, ou seja, ela está juntando. O serviço social para ela foi uma base bem importante de conhecimento teórico para o que ela está tentando desenvolver agora, né? Assim, tu imagina assim, a Marielle, o nome dela é Marielle, a Marielle é sociável, né? Imagina uma assistente social, adora falar. Tu imagina uma assistente social que trabalhava com o público, atendendo famílias, ter que ficar socada dentro de casa, grávida e noutra cidade. Então, toda a relação de amizade dela estava deslocada no outro eixo, no mínimo a 300 km de distância. Então, mesmo que tivesse em pandemia e tivesse que ficar em casa, uma coisa é tu estar perto, estar naquela cidade e tal. E a gente tinha se mudado para Lajeado. A gente ficou
um mês em Porto Alegre, daí mudamos para Lajeado. E a gente ficou um ano em Lajeado, depois eu voltei para Porto Alegre. E nesse tempo que a gente ficou lá, a gente estava começando a conhecer a cidade. E imagina, começar a conhecer a cidade em pandemia, ou seja, não deu para conhecer as pessoas da cidade. Então eu saía, trabalhava e ela ficava em casa. Para ela foi bem difícil, com certeza. Grávida, longe dos pais, né? E é de uma família de 2 irmãs, ela é a mais velha, então foi o primeiro netinho. Toda a gestação foi acompanhada à distância, né? Os pais dela foram privados de estar presente na vida dela nesse momento, né? E, consequentemente, ela também se privou dos amigos, amigas dela de infância. Não teve um chá de bebê, teve uma charreata de surpresa que fizeram para ela quando a gente foi visitá-los lá, mas foi tudo muito distante. Eu acho que nada substitui o calor humano. Eu acho que a tecnologia ela é fundamental, ela é muito importante, a gente tem que valorizar, conviver com ela. Mas ela nunca vai substituir o toque, o contato, né? Uma voz ouvida por um alto-falante, ouvida pelas caixas de som, ela pode ter o melhor som, double surround, né? Estéreo e tal, perfeito, sem ruídos, mas uma voz escutada pelos teus próprios ouvidos, sem intermediação eletrônica, ela é a que fica no coração. Tanto é que são algo que a gente não tem, obviamente, como balizar, mas foi um parto prematuro e se a gente buscar um histórico, ela teve várias infecções urinárias de repetição, o que para a mulher é uma coisa, de certa forma, corriqueira dentro de uma questão gestacional, e isso, por si só, pode ocasionar parto prematuro. Mas muito dessas questões, por isso que tem que tratar muitas vezes a questão da bacteriúria assintomática, quando aparece no EQU ali no exame de urina, a gente olha a bactéria, mas não estou sentindo nada, mas tem que tratar porque eu estou vendo aqui, porque pode vir a ocasionar algumas coisas, e uma delas é o parto prematuro. Mas o caso dela talvez não seja só isso, na questão emocional, que eu acredito muito, né? E tem toda uma linha de estudo na área da psiquiatria e psicologia que é a psicossomática, né? Que é a somatização dos sintomas. Tu entende, absorve e guarda tanto que o teu corpo responde de determinadas maneiras, né? Então tem muitos estudos ainda sendo desenvolvidos nessa área. E o parto prematuro dela, da nossa bebê, foi 1 mês e pouquinho, nasceu antes, num parto normal, mas deu tudo bem, deu tudo certo, a bebê não precisou nem ficar em UTI, já chorou, respirou, deu tudo certo, foi o melhor dos mundos, né? Mas foi difícil, porque ela ficava sozinha em casa. A minha filha mais velha morava comigo aqui já em Porto Alegre, mas quando a gente se mudou para Lajeado, ela, como estava fazendo o curso, ela acabou ficando na casa dos avós dela. Então, esse 1 ano que eu fiquei lá, ela realmente ficou sozinha, minha esposa. Então, era mais difícil ainda. Cidade nova, marido trabalhando 24 horas, porque daí eu estendia minha carga horária, e isso fez também com que os novos que podiam aguentar esses plantões longos ficassem. Tinha muitos colegas na faixa de 60, 65, 70 anos que trabalhavam e eles se recolheram, não trabalharam, outros tantos que adoeceram. Aí naquele universo de 10 médicos, 14 médicos, 4 saíram. Então todos aqueles que ficaram tiveram que cumprir escalas mais dobradas, né? Então também fiquei mais afastado, mais longe dela ainda. Tanto é que quando rompeu a bolsa eu estava no plantão. Ela sozinha em casa, eu estava no plantão. Aí ela foi andando até o hospital, em Lajeado, no Bruno Borne, né, me avisou e foi andando. Aí ela fez o MAP, né, que é a monitorização anteparto, fez todo o seu estoque. Aí a gineco falou assim, tá, teu marido é médico, então deixa eu me dar o telefone aqui que eu vou falar para ele. O que você está fazendo no plantão? Tua mulher está aqui, vai Paris, está aí ainda? Daí eu falei, é prematuro, então vamos mandar para Porto Alegre. Daí eu trouxe ela para Porto Alegre, porque as ambulâncias também naquela época, tu imagina, maio de 2020, estava tudo um auge, né? Todas as ambulâncias ocupadas, fazendo inúmeras remoções, né? E eu trouxe ela para Porto Alegre, daí a minha colega, que é do CIMAS, do sindicato também, a doutora Alessandra, que fez o parto dela no Hospital Mãe de Deus. Era uma situação bem conflituosa,
porque vinha-se toda uma teoria do que era a doença, o coronavírus, a Covid-19, né? Essa doença era o que para nós? Era uma doença eminentemente respiratória, que afetava só os pulmões, então a gente entendia e identificava doenças respiratórias, sintomas gripais. Até hoje, depois de 1 ano e meio ainda, em alguns lugares a gente afere temperatura, né? Eu não vou entrar no mérito do debate, mas, meu Deus, atendi e atendo inúmeros Covids que ficaram 7 dias e tiveram que ser entubados e não apresentaram um episódio de febre sequer. Então, assim, é totalmente inútil aferir febre. Uma pessoa pode ter uma amidalite, pode ter febre. Daí ela vai ser impedida de entrar em alguns lugares porque ela tem uma amidalite e está tratando e ela está com febre. Então, assim... então a gente começou a entender o que a gente tem que tratar. Bom, quando tu não sabe, não tem uma medicação específica para tratar, tu tem que tratar os sintomas. Aí a gente fala de sintomáticos. Tratar com dor de cabeça, remédio para dor, tá com febre, remédio para febre, tá com diarreia, remédio para diarreia, tá com náusea, remédio para náusea, enfim. É isso, sintomatologia. Hidratar, repouso. O repouso também é importante. Eu costumo dizer, o repouso também é uma medicação, porque o repouso faz com que teu organismo deixe de queimar calorias, que é o teu combustível, e essas calorias, esse combustível, vai direcionado para os teus anticorpos que estão precisando trabalhar. Deixa os anticorpos trabalharem para combater o vírus. Dito isso, é uma infecção viral. Então, eu não posso dar antibiótico para matar bactéria, antifúngico para matar fungo, e assim por diante. Então, a gente vai dar o quê? Antiviral? Tem pouquíssimos, raríssimos antivirais. Então, no começo ali, a gente ainda prescrevia o Tamiflu, que é o oseltamivir, para tratamento de H1N1. Até porque a diferença é muito pequena. E existe uma coisa que é chamado de anamnese, a gente vê sintomas, vê sinais, é o que a gente consegue mensurar. E sintomas é o que a gente não mensura, a gente não tem como mensurar dor. Dor é o que tu está me falando, o que tu está sentindo. Agora, eu consigo mensurar a febre, boto um termômetro e vejo. Eu consigo aferir e mensurar a pressão arterial. Isso é um sinal. O que eu não consigo mensurar, eu digo que é um sintoma. Junto tudo isso, e dali um pouco começou a mudar. Não era só respiratório, não era só falta de ar, não era só tosse, não era só coriza, não era só nariz entupido, dor de cabeça, era diarreia. Era perda de olfato, perda de paladar, eram outros sintomas. A partir do momento que eu comecei a trabalhar em UTI, eu comecei a ver pessoas progredindo, né? Porque toda doença tem uma história, que a gente chama de história natural da doença, que é o ciclo evolutivo dela. E a gente estudando isso, a gente costuma ver que era uma doença multifatorial, que afetava diversos órgãos. A gente começou a ver a questão de por que agora que a gente está colocando anticoagulante, porque é uma doença que engrossa o sangue, ela ocasiona trombose, né? Tromboembolismo pulmonar, que é o TEP, trombose venosa profunda, que é mais nos membros, mas enfim, ocorre tromboembolismo, então tem que dar anticoagulante. A gente está fazendo o quê? Tratando sintomas, fazendo profilaxia, prevenindo, né? Ah, mas não tem comprovação científica. Muita coisa não tem, e a gente faz, né? Por quê? Porque a gente está tratando sintomas. A gente não está buscando a cura propriamente dito, porque não tem ainda. Ainda hoje a gente não encontrou, né? E quando se fala em vacina, vacina não é cura, vacina é prevenção. Também não é cura. Então a gente olha do ponto de vista de outras doenças que também não tem cura. Mas deixa de tratar? Óbvio que não. HIV tem cura? Então significa que as medicações que as pessoas que têm portadores dessa doença não devem tomar medicação nenhuma? Óbvio que não. Então toda e qualquer doença que não tem cura, como pressão alta também, não se deve tomar? De forma alguma, ela tem que ser tomada. Então é essa linha que a gente começou a seguir. Não me interessa a medicação, me interessa o paciente e o que eu quero aliviar dos sintomas daquele paciente. Por isso que é muito individual, né? Casos de que eu atendi de irmãos, um de 50 e outro de 45 anos, em que para um eu prescrevi determinadas medicações e para o outro, para a mesma doença, exatamente a mesma coisa. Outras totalmente diferentes. Mas um tinha alergia de pirona, não pude prescrever de pirona. O outro tinha muita tosse seca, uma tosse seca muito relevante, ele não conseguia falar que estava tossindo, o outro não tossia. Então por que eu vou dar a mesma medicação? Então isso tem que ser avaliado. Não é porque é a mesma doença que eu vou dar exatamente a mesma coisa, senão é muito fácil. Eu não tenho avaliação, né? Eu tive em junho para julho
do ano passado, mas eu não tive quase sintomas. Eu tive 2 dias de dor no corpo, dor de cabeça, e eu fiquei um pouco ofegante. Eu não perdi paladar nem olfato. Ofegante que eu digo um pouco cansado, né? Se eu corria 2 quilômetros, 1 quilômetro sem problema, eu ficava um pouco mais para subir escada, assim, sabe? Mas passou, eu fiquei recolhido uns 7 dias e depois eu me senti bem, me sentia super bem. Na verdade, eu descobri que eu estava com sintomas só porque eu estava com muita dor no corpo, assim, como se eu tivesse feito muito exercício e tal. E a gente estava naquela época, de finalzinho de junho para julho, minha bebê ia fazer um mesinho. E eu me senti muito cansado, porque eu estava trabalhando demais também. Então, estou cansado por isso, estou com dor no corpo por isso e tal. E a gente estava fazendo exame, assim, quase toda semana. Todos os médicos e enfermeiros que estavam no hospital estavam fazendo o teste rápido. E daí, se dava um inconclusivo, fazia o SWAB, que é o RT-PCR. E daquele momento eu fiz o teste rápido, numa rotina, né? Porque senão, até então, eu não faria. Eu estava associando aquela dor no corpo, porque eu também não tive febre. Aquela dor no corpo, não tive tosse. E com que era isso? Aí, quando eu fiz esse exame, deu positivo o teste rápido. Aí eu coletei SWAB, né? Aí confirmou, me afastei e tomei as medicações que um colega me prescreveu. Não me automediquei, mas na verdade as medicações que ele me prescreveu eu achei que era que eu iria tomar também mesmo, se eu fosse seguir essa lógica. A minha esposa não teve, né? Eu tive só o cuidado de ficar dormindo no outro quarto, mas depois eu entendi que a gente acabava convivendo no mesmo ambiente e tal, mas ela não teve. Minha bebezinha de 1 mesinho não teve. Minha filha mais velha teve, mas aí já foi agora em fevereiro deste ano, março deste ano, ela tinha feito aniversário. E eu conheci muitas pessoas que tiveram, né? Um colega, inclusive, da mesma época teve, ele era ciclista, andava de bicicleta e ele realmente teve dificuldade, ele teve que ficar internado, ele teve que fazer uso de oxigênio. E eu acho que o diferencial da doença, nesse momento, em todos que eu vejo, é a fisioterapia. A fisioterapia respiratória faz uma diferença gigantesca, ela é um divisor de águas, né? Eu costumo dizer e faço uma brincadeira que a fisioterapia dentro do ambiente hospitalar na doença respiratória, principalmente a Covid, ela é 60%, a medicina é 40%, né? Naquela situação, não desmerecendo as outras áreas, nutricional e enfermagem, obviamente que não, mas eu digo do ponto de vista de recuperação, né? Para recrutamento dos alvéolos, que é o dos soldados respiradores, ali a fisioterapia faz a diferença total. Eu não precisei porque foi bem sutil, mas eu acho que muita gente teve. Da minha família ninguém faleceu, né? Mas pessoas próximas, infelizmente, eu perdi, gente. Sim, da Santa Casa eu conheci, eram próximos do Hospital de Clínicas também. Eu conheci, não sei precisar o número, mas teve pessoas próximas e jovens, né? Mas eu faço questão de também lembrar que sempre tem uma história por trás. Muitas dessas pessoas que tiveram um prognóstico ruim, né, infelizmente tem que entender o caso em concreto, né? O prognóstico ruim, ele normalmente advém de um tratamento tardio ou de uma história médico pregressa do paciente que talvez não tenha sido vista, né? Porque eu tenho muitos pacientes que dizem: eu nunca fiquei doente, nunca fui no médico, ou eu sou saudável, nunca tive nada. Só que existem inúmeras doenças que são silenciosas, né? A tríade, que são as doenças mais complicadas, que complicam mais, que dão mais morbidade e mortalidade, é pressão alta, diabetes e dislipidemia, que é o colesterol alto, triglicerídeos altos. Essas doenças são silenciosas. Então, quando vai aparecer alguma coisa, a pessoa já está com diabetes de longa data já estabelecida. E a pessoa só vai procurar, de repente, quando desmaia na rua, quando acontece alguma coisa muito... a pessoa já está mal, né? Então é isso. Então as pessoas provavelmente tinham uma comorbidade. Porque dos que eu conheço, jovens que tiveram um desfecho bem ruim, todos tinham uma comorbidade, tinham uma doença de base. Ela teve vários sintomas de tosse, dor no corpo, ela teve febre,
mas 2 ou 3 episódios que ficavam... Quando a gente fala episódio, toma um comprimido, daí passa um dia, 2 dias, tem de novo. Aí não é aquela coisa que tu tem que ficar medicando e a febre é persistente, que mesmo com 1, 2, 3 medicações, ela se mantém com uma hipertermia. Ela teve uns 2 ou 3 episódios, ficou com perda de olfato e paladar, mas 3 semanas depois já foi recuperando. Em nenhum momento ela precisou ficar internada. Só adultos, basicamente adultos. Eu acho que, assim, até porque em pronto atendimento no interior, não tinha pediatra em plantão junto, então a gente atendia crianças. Mas foi um momento que eu não via criança ficar doente. Eu não atendi nenhuma pessoa com Covid, abaixo de 25 anos. Né? Tive conhecimento de pessoas mais jovens, né? Tem uma de 18 anos, inclusive, que está internada agora, mas atendimentos naquela época, jovens, crianças, adolescentes, era raríssimo, assim. O divisor de águas, eu acho que foram várias coisas que clarearam mais, né? Porque, assim, a falta de leitos, sejam eles de UTI ou de enfermaria, sempre existiu. Eu atendia e trabalhei em hospitais aqui da Grande Porto Alegre, em que pacientes ficavam internados em cadeira, aguardando uma cama numa enfermaria. Pacientes que ficavam 3 dias numa maca, que é diferente de cama hospitalar, é sempre importante dizer isso. Quando fala maca é transporte, aqueles colchão desse tamanho, dessa finurinha, que tu só coloca o paciente ali para ir fazer um exame, para transportar até a ambulância, para se deslocar de um andar para o outro, né? Tu não interna um paciente numa maca. Uma maca não é para isso. Uma maca é o paciente para deitar para fazer um exame, para tocar o abdômen, para fazer algum procedimento de sutura. Para isso que serve maca, né? Uma massagem, no caso de outras áreas de terapias, enfim. Maca não é para internação, não é para o paciente dormir, não é para o paciente passar 24 horas ali tentando se recuperar. É capaz dele sair com um outro problema até, né? Então, maca não é para isso. Uma cama hospitalar, leito hospitalar, é aqueles colchões que são até maiores, que têm colchões piramidais, pneumáticos, para paciente se recuperar. E aqui eu estou falando em 2015, 2016, 2017, pacientes internados, não vou dizer no chão, mas praticamente quase isso, porque se não tem uma cadeira e ele não consegue deitar na cadeira de espera, ele bota o edredom dele no chão e deita no chão. Eu vi isso, né? Então, o que aconteceu com a pandemia? Veio para vitrine isso, porque esses hospitais em que é só SUS, a população é a mais desassistida, é a população que não tem voz quase, porque os políticos, os empresários, eles não usam esses hospitais, eles não enxergam isso, né? Eles enxergam o quê? Os hospitais que não faltam as coisas, os hospitais que têm convênio, têm plano, então o particular não enxerga essa face da sociedade. Então isso desnudou, colocou todo mundo, digamos, no mesmo patamar, passou uma régua e todo mundo é igual. Então, quando tu vai para um leito de UTI, não interessa, do lado está um SUS, do lado está a Unimed, do lado estão os outros convênios, e está particular. Não me interessa se tu tem dinheiro, se tu não tem dinheiro. O tratamento é o mesmo para você. Entende? Eu acho que isso fez com que também mostrasse a importância da equidade, né? Em alguns casos, não era visto isso. E também o que eu falei antes, a importância do contato, a importância da conversa, a importância das relações interpessoais, que isso se afastou bastante. Outra coisa que eu acho que foi fundamental é o ensino EAD, né, à distância, a dinâmica das redes sociais, que alcançou mais pessoas, a importância da internet. Eu acho que o conhecimento acelerou nesse sentido, né? A tecnologia. A tecnologia, eu acho que ela é fundamental, a gente tem que crescer nas crises. Eu acho que tudo que há de ruim, a gente tem que interpretar de uma maneira em que a gente enxergar pelo ângulo do que é bom disso. Houve esta crise, está havendo ainda essa pandemia, ok, mas o que a gente pode tirar de proveito disso? E eu acho que o proveito é os recursos e a troca de informações. Porque, como eu estava falando no começo, eu trabalhei em vários lugares, e a gente está falando em 2020, 2021, em que é ficha, escrito na mão, vocês conseguem entender isso?
que eu vou lá, vou atender uma pessoa e eu vou escrever na mão, numa cidade de 200 mil habitantes ou uma cidade de 300 mil habitantes, não tem prontuário eletrônico. Então, se o paciente veio semana passada, eu não faço a mínima ideia do porquê que ele veio, porque eu não tenho o prontuário dele, eu não tenho o histórico dele, eu começo do zero. Eu estou falando disso em que a internet está chegando lá no interior da Amazônia, e eu estou dentro de uma cidade, uma capital como Porto Alegre, região metropolitana, de um estado que é um estado que é um dos 5 ou 6 mais ricos e desenvolvidos do Brasil. A gente tem cidades aqui do ladinho em que usam prontuários na mão, que não tem troca de dados. Então, se o paciente vai sair daqui para outra cidade, ou se ele consultou numa UPA e ele vai para o hospital, eu não tenho acesso às informações. Eu acho que essa troca de informações ela é fundamental. Eu costumo dizer, informação é poder, conhecimento é poder. O lastro histórico do paciente é fundamental para o desfecho final, né? Então, se eu sei o que ele fez, eu acompanho isso, eu tenho como me nortear e seguir, né? Por isso que a história é fundamental, é importante. Saber o que foi feito para, a partir dali, não fazer de novo, ou mudar o rumo das coisas, né? A partir do momento que eu não tenho essa história médico pregressa, eu vou ter que sempre começar do zero, sempre começar do zero. E isso faz o quê? Aumenta o custo, o gasto, aí não só financeiro, como de energia também, porque é todo um raciocínio, todo um pensamento, o atendimento vai demorar, não otimiza as coisas. E eu acho que a pandemia trouxe isso que é importante, ter essa otimização. O Simers sempre esteve na vanguarda de diversas ações da área da saúde, né? E hoje o lema do Simers é defender os médicos e defender a saúde. E esse lema é muito apropriado porque, efetivamente, a gente é um defensor do paciente, né? O médico ele é a linha final do paciente. Quando o paciente chega na gente, ele para ali, digamos. O máximo que a gente vai fazer é transferir os cuidados daquele paciente para outro colega, ou seja, outro médico. A gente não vai transferir para outra carreira, para outra profissão. Nós somos a linha final. Então a gente tem que ter muito cuidado em tirar as esperanças do paciente. Porque quando a gente tira, o paciente vai dizer, não, os médicos me desenganaram. Aí ele vai para as terapias alternativas, ele vai para outra coisa. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E o que o Simers fez todo esse período? Ter essa atenção para preservar essa autonomia do médico, para preservar que essa relação médico-paciente fosse e continuasse sendo uma relação íntima de confiança, porque é onde nasce a cura, é na confiança naquele profissional, naquela medicação. E a decisão, ela não pressupõe autonomia, não pressupõe irresponsabilidade. Eu me balizo no que a ciência prevê e os protocolos institucionais, e dentro daquilo eu faço os manejos para o caso em concreto, porque na verdade o que é esses protocolos institucionais? Eles são um norte, mas tu vai adequar à situação, né, que tu está vivenciando. Então ele é mutável, né? Ele existe um tronco, mas os galhos são diferentes para cada caso. Então o Simers sempre pautou por isso. Deixa o médico trabalhar, né? Vamos preservar essa autonomia e o respeito individual. Essa relação médico-paciente, ela é sagrada. Ela vem antes inclusive de descobrirem o país. Isso está descrito em inúmeros textos históricos. E o Simers bateu muito nisso. Bateu também na fiscalização para ver se os EPIs, né, os equipamentos de proteções individuais, estavam sendo fornecidos de maneira adequada. Em todo o Rio Grande do Sul foi feita essa mobilização. Foi feita uma mobilização, inclusive, de transporte de alguns hospitais do interior, em que tem aqui e está com dificuldade, precisa levar tantas máscaras lá para uma cidade a 300 km de distância. O Simers se dispôs e houve situações que o Simers levou, né? Pegou o carro, encheu o porta-mala e levou máscaras, levou doações também de instituições. Eu estou doando, mas eu não tenho como entregar em tal instituição. Não, então deixa aqui que o Simers faz essa função. Outra coisa é as vacinas. Bom, daí já é agora, né? As vacinas foram fundamentais. O Simers dispôs de toda uma estrutura no seu estacionamento, com um drive-thru das vacinas, né? Toda aquela estrutura foi paga pelo Simers, foi bancada pelo Simers, né? O que a Secretaria Municipal de Saúde fez foi entregar as vacinas e as técnicas de enfermagem também foram cedidas e pagas pelo Simers.
É um braço da sociedade. O Simers está devolvendo para a sociedade o que a sociedade precisa, né? Eu acho que é uma função social muito importante e prazerosa que o Simers faz. É importante frisar que essas vacinações que foram feitas em 3 ou 4 oportunidades no estacionamento do Simers não foram só para médicos, né? Foram para toda a sociedade, conforme o calendário estipulado pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, na verdade, quem determinou o público a ser vacinado foi a Secretaria Municipal de Saúde, e o Simers só ajudou e auxiliou. O calendário vacinal, o dia também foi estipulado pela Secretaria Municipal da Saúde. Não, ao contrário. Eu quero voltar a fazer atividade física, pelo menos caminhada, corrida, e voltar para a academia, que eu fazia mais realmente por saúde, porque é muito bom se sentir bem assim consigo mesmo. Mas eu tive mais dificuldade para fazer isso, tive que parar de fazer porque a carga horária aumentou muito, né? O que eu vejo? Eu acho que agora as coisas vão voltando ao normal, né? E eu vou voltar a fazer atividade física, que é importante. Em relação ao cotidiano, eu quis registrar algumas vezes, só que a gente acaba impactando nessa questão ética. Como eu falei de leitos, pacientes no chão, pacientes em banco. Sempre que eu peguei o celular para fazer um registro, eu olhava para os olhos dos pacientes, para o rosto. Não é justo. Eu não me sentia à vontade em fazer isso. Alguns poucos registros que eu tive, eu mantive para mim mesmo, né? Talvez em algum momento esperar passar bastante tempo para que isso fique bem para trás, ainda não doa, né? E eu talvez nos meios internos eu possa vir a divulgar, assim. Mas são momentos de dor, momentos de tristeza, e eu acho que ali, aquele momento tão focado, tão preocupado em acalmar, em aplacar a dor daquela pessoa, daquela família, que pegar o celular e registrar fica mais complicado. Mas os locais eu vou tentar registrar, realmente, porque é uma história, a gente está vivendo um momento histórico, né? Não precisa registrar necessariamente o paciente, mas registrar o ambiente, né, o local, a dinâmica do local. Uma UPA aqui da região metropolitana, UPA não é para ter internação. UPA é para ser uma transição, né, dentro de um contexto de saúde. A partir do momento que houve a instituição do SUS, né, três seara, setor primário, secundário e terciário. A UPA é o secundário. Então não há serviço de nutrição e dietética, não há serviço de fisioterapia, não tem hotelaria, assim que eu digo, lavanderia para trocar roupas de cama, não tem. Então uma UPA é para ficar em observação, dali ou tu receber alta ou tu vai para casa, para outro hospital, para um hospital. E teve momentos, em março principalmente desse ano, em que teve 32 pacientes internados dentro de uma UPA. Tá, então imagina a condição que se tem. Quando se fala isso, eu digo pessoas que têm que tomar banho, pessoas que têm que comer, pessoas que têm que estar numa situação e são pessoas debilitadas, as pessoas doentes, estão doentes. Então como é que tu vai lidar com uma pessoa nessas circunstâncias, com um ambiente tão hostil, né? A gente brinca, entre aspas, que é uma zona de guerra, mas não é brincadeira, é real. Então, em alguns momentos, deu vontade de fazer uma filmagem mostrando, olha como é que estão essas pessoas. Pessoas que ficaram aguardando o leito 5, 6 dias dentro de uma UPA sem poder tomar um banho, que não tinha uma dieta adequada. A pessoa diabética, mas não tem uma dieta, não tem um serviço de nutrição, não tem uma nutricionista aqui para fazer uma dieta para esse paciente que precisa de um suporte nutricional adequado e diferente. Pessoa que está ofegante, cansada, usando uma máscara de Hudson, ela não pode comer uma comida sólida, tem que tomar uma dieta líquida ou pastosa. Como é que vamos fazer isso? Não tem esse maquinário, não tem nem cozinha, não tem nem fisioterapia, não tem. Como é que ela vai se recuperar? A pessoa podia ter se recuperado em 7 a 10 dias, fica 20 dias para se recuperar. Ou vai ter sequela. Não precisava ter sequela se tivesse uma fisioterapeuta ali, por exemplo, fazendo os exercícios adequados. Um médico para cuidar de 30 pacientes internados, vai cuidar bem? Então, pacientes que precisavam de sondagem, que não precisariam de sondagem, vai ter que sondar. Mas por que vai ter que sondar? Porque ele não pode ir no banheiro, não tem oxigênio no banheiro. Ele vai ter que sondar. Não tem como ficar levando papagaio para ele também toda hora.
E uma sondagem é uma evasão. Uma evasão é porta de entrada para bactéria. Então, aí começa uma bola de neve. Quando uma pessoa fica numa maca, se tiver que ficar ali 12 horas, tu já não precisa mais que isso, tu já vai entender que a maca não é para... As cadeiras e poltronas que eu falei não era da estofada igual da Santa Casa, é aquelas cadeiras azul de espera, sabe? E tem aquelas assim, essas dura, de plástico duro, porque é realmente cadeira de espera. Tu fica ali uma espera, em seguida tu vai ser atendido e tal. Pessoas que ficaram ali em Canoas, na UPA, que eu fui visitar como diretor da região metropolitana do Simers, visitar pacientes que estavam, 4 pacientes, 5 pacientes que ficavam ali, ficou 2 dias, 48 horas ali. Aí vocês acham que ele dormia onde? Botavam o edredom no chão e dormia no chão. Exatamente. Aí por que tinha que ficar ali? Porque faltava oxigênio, tinha que ter oxigênio. Daí eu te pergunto, se as pessoas tomavam banho? Também não. Aí entra não só questão de saúde, de higiene, de dignidade. Entende? É tudo isso misturado. É muito fácil falar em humanidade. Atendimento humano. Eu sou humano, você é humana. Então, o atendimento é humano por si só. Eu acho que o atendimento amoroso, um atendimento que tu consegue parar tudo que está fazendo, para de digitar, olha para a pessoa, para de escrever, olha para a pessoa e tenta sentir o que ela está querendo te passar, né? Porque eu nunca vou esquecer isso, eu vou levar para a vida. Eu tinha atendido na UPA uma mãe e um pai em que o pai estava muito mal, a mãe não estava. Tinha sido diagnosticado por Covid e ele tinha que ser transferido para um leito de UTI, mas não tinha, estava tudo lotado, estava no auge da segunda onda. E o pai com 56 anos, obeso, cheio de problemas, a gente viu, esse paciente não vai muito longe se ele não conseguir um leito. Porque não basta conseguir entubá-lo ali, é toda uma série de outras coisas que precisam. Esse paciente parou, foi para o tubo, mas não resistiu, faleceu ali na UPA, não conseguiu nem ir para um leito de UTI. No mesmo dia que ele faleceu, a esposa deu entrada no hospital. E de Viamão, no hospital. E o filho dela estava doente também. Veio pra gente, para ser transferido. E ele falou, meu pai morreu, minha mãe está doente. Salva ela, por favor. Ela é tudo que eu tenho. Meu irmão morreu agora. Fiquei sabendo disso. Eu não sabia, depois fiquei sabendo que ele tinha um irmão mais velho, que era do filho do pai dele. Então, assim, em menos de uma semana, ele perdeu o irmão mais velho, o pai e a mãe dele estavam na UTI. E ele estava ali. E isso acho que fica marcado bastante, porque a gente vê que de vez em quando a gente é impotente para curar, mas se a gente ter essa carinho, essa atenção, a gente consegue muita coisa. Eu recebi muitas homenagens que não precisam ser divulgadas, fica pra gente, de pacientes que vieram a óbito, familiares vieram. Quero te agradecer pelo carinho que tu teve pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe. Quero te agradecer por todo o respeito que tu demonstrou no atendimento, por toda a dedicação que tu teve. E eu acho que é isso. Eu tenho certeza absoluta que ela teve o melhor atendimento. Falando isso de pessoas que estavam vendo as condições, mas era uma pessoa ali, eu ou outro que estava naquela situação, dando o seu melhor, no pior dia daquela pessoa. Agradeço de coração a oportunidade de estar aqui, agradeço muito de ter tido essa lembrança e poder ter falado tudo isso, acho que foi bem legal.